Meus irmãos, amém? Aqui é a Letícia Oliveira falando com vocês mais uma vez. Gostaria de convidar você que está nos assistindo nesse momento a participar juntamente comigo de um estudo desenvolvido a respeito dos 7 pecados capitais e o que a Bíblia fala a respeito deles. Aí os irmãos podem me perguntar, irmã, por que 7 pecados capitais e não ir diretamente no que os textos bíblicos falam? Por quê? Vamos saber o porquê? Aqui diz, os 7 pecados capitais, eles se originaram de uma lista de 8 vícios principais, que foi desenvolvida por um místico chamado Evagrio Póntico. E com o passar do tempo, a Igreja Católica, ela adotou esses 8 vícios e mudou eles para 7 pecados capitais. Quem fez isso foi o Papa da época, Gregório Magno, que mudou essa lista de 8 vícios para 7 pecados capitais, que são luxúria, gula, avareza, preguiça, ira, inveja e orgulho. E esses pecados capitais são chamados assim porque através deles se desenvolveram muitos outros. O que significa a palavra capital? Do latim, essa palavra se deriva caput, que significa líder, cabeça. Ou seja, os 7 pecados capitais definitivamente são considerados aqueles que definem todos os outros que vêm após si. Gregório Magno, ele tirou isso visando as cartas do apóstolo Paulo, quando Paulo vai exortar a Igreja de Cristo a respeito dos pecados que nos afastam de Deus. Então, nós vamos ver dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, o que ela vai dizer a respeito desses 7 pecados que puxam todos os outros, incluindo aqueles que o Senhor Jesus nos deixou por meio de Moisés, que são os 10 mandamentos. Se você se interessa por esses assuntos, vem comigo nesse estudo que vai ser uma bênção de Deus para a tua vida. E se você gostar, curta e compartilhe. A gente vai estar postando esse vídeo no Facebook e os demais assuntos nós vamos colocar no YouTube, no meu canal. Se você gosta, deixa já o seu like, vem comigo e vamos aprender a palavra de Deus junto, amém? Visando esses estudos, hoje o primeiro estudo que eu gostaria de compartilhar juntamente com você é a respeito da preguiça. Esse vai ser o primeiro tema de estudo que nós vamos estar estudando junto e eu creio que vai ser uma bênção de Deus. Por que a preguiça, irmãos? Porque a preguiça é algo que nós temos vivenciado no nosso meio. Mas como assim? Pessoas têm tido preguiça, irmãos, de fazer a obra de Deus com competência. Tem feito a obra de Deus de qualquer maneira, por obrigação. Vamos ver o que a Bíblia vai nos dizer a respeito da preguiça? Vamos começar aqui, irmãos, com Provérbios capítulo 10 e versículo 4, que nos diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riquezas. O que quer dizer a palavra diligente? Quer dizer cuidadoso, aquele que cuida. Quando você cuida de algo com zelo, você executa esse trabalho não só por obrigação, porque você tem a obrigação daquilo, mas porque você tem prazer no que você está fazendo. E isso vai te trazer riquezas. Não riquezas materiais somente, mas riquezas de satisfação interior, de você ter cumprido o seu papel. Vamos olhar dentro da Bíblia, irmãos, para que você possa entender. Eu quero dar um exemplo aqui para você a respeito de alguém que não foi diligente na obra de Deus e que, se nós trouxermos para os nossos dias de hoje, a gente vai ver que essa pessoa agiu com preguiça na obra de Deus porque não quis executar a obra de Deus da maneira que era para ser correta. Não por obrigação, mas por prazer, por devoção e por adoração ao nosso Deus. Os filhos de Eli. Nós vamos ver que quando o povo levava os seus sacrifícios queimados diante de Deus, aqueles que eram chamados sacerdotes do Senhor, em vez deles levarem a Deus aquilo que era para ser oferecido a Deus, eles arrancavam a melhor parte do gado, a melhor parte da oferta para eles comerem e davam aquilo que era resto para Deus. Ou seja, pessoas preguiçosas, que tinham preguiça de dar o seu melhor para Deus e ficavam com a melhor parte para eles, faziam a obra de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. E isso empobrece não somente a nossa vida material, mas ela empobrece a nossa alma.
Que evangelho é esse que nós temos vivido no meio de um povo tão preguiçoso que tem feito a obra de Deus de qualquer forma e de qualquer maneira? É triste isso, né, irmãos? É muito triste. Vamos ver aqui, irmãos, que a preguiça, ela é evitar persistentemente todo tipo de trabalho. Ou seja, o preguiçoso, ele sempre vai arrumar uma desculpa para ele não trabalhar, para ele não se desenvolver, para ele não se enturmar. O negócio do preguiçoso é deitar num sofá ou até mesmo numa cama, comer, beber e dormir. Por que será que muitas vezes tem preguiçosos nos dias de hoje? Porque geralmente vai ter quem o sustente. Tem aquele que leva para ele o alimento, tem aquele que leva para ele a água para ele beber, o leite para ele tomar. Então esse tipo de preguiçoso, ele não vai querer nada mesmo com a obra de Deus. Ele nunca vai querer nada, nunca vai querer se levantar da posição que ele está, porque ele está numa situação de comodismo. Olha aí, irmãos, que coisa interessante. A preguiça, ela nada mais é que uma situação de comodismo. Você se adaptou. É tipo assim, eu vou para a igreja, eu vou para ocupar banco. Eu vou lá, eu esquento o banco e essa é a minha posição. Irmão, pelo amor do Senhor, para de ser preguiçoso. Levanta-te daí, porque Deus não chamou você para ser um esquenta-banco. Deus chamou você para se levantar e trabalhar na obra dele. Aí você me pergunta, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho oportunidade. Irmão, a maior oportunidade, ela está no mundo. Mas como assim? Se levanta, vai pregar o evangelho para as pessoas, vai ministrar a palavra de Deus para as pessoas que precisam. Você muitas vezes se tornou uma pessoa acomodada. Você achou a sua zona de conforto dentro da casa de Deus, mas você não consegue ver que a tua alma está ficando pobre porque você se tornou um preguiçoso. Você não quer se levantar para trabalhar na obra de Deus. Jesus hoje está chamando você. Vem trabalhar para o reino. Você não precisa ter um cargo eclesiástico para falar do amor de Jesus para aqueles que perecem no mundo. Para uma pessoa que se encontra com dificuldades, com depressão, que está com dificuldades para sair do mundo das drogas, da prostituição, Deus quer usar você. Não joga esse cargo, mas a obrigação é do pastor, a obrigação é dos jovens, é do círculo de geração. Não, a obrigação e a responsabilidade do reino é minha, é sua também. Então levanta-te, ó preguiçoso, e vai trabalhar para a obra de Deus. Amém? Provérbios, no capítulo 20, acompanhe comigo, se você tiver com a sua Bíblia e quiser abrir para acompanhar o texto, pode abrir, fique à vontade, isso aqui é um estudo para nós aprendermos juntos, amém? Deixe o seu comentário também, o que você achou, o que você está achando desse estudo, amém? Vamos lá comigo. Em Provérbios, no capítulo 20, versículo 13, vai dizer assim: não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Quando você se acomoda, irmãos, fica numa zona de conforto, você acaba se acostumando com aquilo como se fosse só para você. E aí, de repente, quando alguém precisa verdadeiramente de uma palavra, de uma ajuda, você não tem para dar. Porque você adaptou a preguiça no seu modo de viver, a preguiça no seu jeito de levar as coisas. Deus quer nos despertar desse sono, desperta-te desse sono, dessa preguiça espiritual que está te matando e que não deixa você ver que você se acomodou na situação que você está. Porque se você continuar assim, foi como o texto diz, você empobrecerá, não só na questão material, na questão física, mas na questão espiritual. Quantas pessoas têm empobrecido o espírito? Porque se acomodou, acha que a responsabilidade do evangelho, das coisas de Deus é só para pastor. Vamos parar com esse pensamento pequeno, irmãos. Vamos ampliar o nosso conhecimento, vamos ver que Deus, Ele chamou a todos nós para cumprir o ID dEle. Basta nós nos colocarmos na posição, na brecha do Senhor, para que Ele venha nos usar com graça e com poder e autoridade. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Em 2 Tessalonicenses 3:10 vai dizer o seguinte: quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Olha que interessante o apóstolo Paulo falando isso. Quem não quiser trabalhar, que também não coma. Irmãos, nós precisamos visar esse tema como um todo no nosso cotidiano e na nossa vida.
Nós precisamos entender que a preguiça, ela não é algo de Deus. Tá entendendo? Se nós formos parar para ver, irmãos, os textos bíblicos, olha que coisa interessante que eu vou te falar agora. Deus, ele não chama pessoas preguiçosas para servir no reino. Vamos ver dentro da Bíblia que isso é verdade? Vamos pegar lá no livro de Êxodo. Quando Deus chama Moisés, o que Moisés estava fazendo? Ele estava sentado, estava dormindo? Não, Moisés estava trabalhando e o seu trabalho era cuidar das ovelhas do seu sogro Jetro. Deus viu ele trabalhando e o chamou. Quer ver outro exemplo bíblico? Eliseu. Quando Deus vai dizer a Elias, olha, vai lá que eu quero que você chame Eliseu para esta obra, vai lá e chama ele porque ele vai ser o seu aprendiz de profeta. Sabe o que Eliseu estava fazendo? Ele não estava parado esperando o pai e a mãe dele cuidar dele, não. Ele estava na terra, ele estava arando a terra com seus bois. Ele não estava parado, ele não estava no comodismo, mas ele estava lá na roça, estava preparando a terra, estava arando, estava plantando, estava cultivando, ele não estava acomodado. Quando Deus vai chamar um dos seus discípulos, Mateus, ele era cobrador de impostos, ele estava trabalhando. Jesus foi até o trabalho dele e o chamou. Então, irmãos, vamos deixar de preguiça. Se você quer que a sua vida mude, se você quer que o seu ministério se expanda, vamos parar de preguiça. Jesus não chama ninguém acomodado, mas ele chama todos aqueles que estão dispostos a trabalhar. Porque se você trabalha, você também vai exercer uma função ótima na casa de Deus, que é trabalhar para o Senhor. Hoje você sabe que se você não trabalhar, você não come. Se você hoje não tiver um emprego, não correr atrás, você não bota comida dentro de casa, você não consegue pagar os seus boletos que vem todo mês. E a CEMIG, a Copasa, a sua internet, eles não querem nem saber, eles querem o dinheiro deles por mês, porque você deve isso a eles. E se você não trabalhar, você também não tem esse direito. Entendeu? Você não recebe, você não consegue pagar as suas contas. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Como assim eu vou usufruir do trabalho dos outros? Para de querer usufruir do trabalho dos outros. Vá se colocar na posição de Deus e vai trabalhar também, para que Deus venha prosperar a sua vida. Porque Deus, ele não tem compromisso com gente preguiçosa. E isso, irmãos, nós vamos ver em Provérbios no capítulo 6 e versículo 6. Aleluia. Acompanhe comigo, Provérbios capítulo 6 e versículo 6, que diz assim, aleluia. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Aleluia. Porque não tendo guia, feitor e nem governador, provê o seu alimento no verão e junta sua comida na colheita. Ó preguiçoso, por quanto tempo dormirás? Quanto te levantarás o teu sono? Ainda um pouco mais de sono, uma soneca, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim virá a tua pobreza, como quem viaja, a tua necessidade como um homem armado. Olha aí, gente, a própria palavra de Deus está dizendo: ó preguiçoso, vai ter com a formiga. Já pensou que vergonha, irmãos? Um insetinho desse tamanhozinho assim, ó, ele é muito pequeno, muito pequeno. E Deus te comparar com uma formiga e dizer que a formiga, ela não tem governador, ela não tem quem fale para ela, olha, vai e faz. Ela simplesmente fala: eu vou trabalhar, eu vou fazer. Isso é uma vergonha para nós, isso é um tapa na nossa cara, é um banho de realidade que a palavra do Senhor está nos dando. Nós precisamos, irmãos, tomar uma posição, precisamos aprender que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos deixar de lado essa preguiça, precisamos despertar desse sono, tanto físico quanto material. Ei pai, ei mãe, você que está ouvindo essa mensagem, não dê tudo para o seu filho. Ah, eu quero um celular, eu quero um tablet. Você vai lá, compra e dá. Não, ensine o seu filho também a batalhar, a ser merecedor das coisas que ele tem. Não ensine o seu filho achando: ai, eu vou deixar o meu filho aqui, eu vou dar tudo que ele quer. Quando ele crescer, ele vai ser um preguiçoso. Ele vai ficar debaixo da sua aba e com 30 anos ele vai achar que você ainda tem a obrigação de sustentar ele. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar.
E isso é bíblico, irmãos. Você precisa ensinar aqueles da sua casa que a preguiça não é de Deus. Que Deus está dizendo, vai ter com a formiga, você que é preguiçoso. Que trabalha o verão todo para ter mantimento no inverno. E tem tantas pessoas aí que acham que pode depender de pai e de mãe e ainda acha bonito. Isso é feio. Vamos se levantar, vamos fazer mais. Tanto fisicamente, materialmente, você aí. Há uma diferença muito grande daquele que é preguiçoso, que evita qualquer tipo de trabalho, e daquele que corre atrás, mas ainda as portas estão fechadas devido à crise financeira do país. Mas você está fazendo a sua parte, você faz um bico daqui, faz um bico dali. Você sim é um trabalhador, você corre atrás. Mas essa palavra é direcionada a pessoas que estão acomodadas. Elas não querem trabalhar para ajudar dentro de casa. Tem filho aí que está com 20 anos de idade e não quer arrumar emprego para ajudar os pais em casa. Essa palavra é para você, jovem. Se levanta, vai ajudar o seu pai e a sua mãe. Eles já fizeram muito por você. Tá na hora de você agora levantar o seu futuro, porque pai e mãe não dura para sempre. Tá entendendo isso? E quanto à obra de Deus, que nós não venhamos ser como os filhos de Eli, pegar as melhores partes para nós e deixar o resto para Deus e fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, preguiça de dar o melhor na obra de Deus. Vamos dar o nosso melhor. Essa é a palavra para você que está me ouvindo. Essa é a palavra de Deus para você. E nós vamos continuar, irmãos, com a série de estudos, aleluia, relacionados aos 7 pecados capitais. E para encerrar esse tema que nós trabalhamos hoje, que é relacionado à preguiça, veja comigo em Provérbios, para encerrar, no capítulo 10 e versículo 5, que diz assim: aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Que tipo de filho você tem sido na casa de Deus? Você tem sido motivo de orgulho das pessoas dizer, poxa, esse verdadeiramente ele não tem preguiça. É como diz aquele dito popular, ele é pau para toda obra. Ah, preciso estar na chuva, não tenho preguiça, eu vou lá, eu ajudo o irmão porque tá chovendo. Ah, o pastor precisa que você sirva na porta. Olha, eu tô lá, eu sirvo na porta. Deus não chamou você para ser um esquenta-banco, coloque isso na sua cabeça. Quando você se acomoda nessa posição, nesse status, você está sendo um preguiçoso, porque Deus não chama ninguém para ficar parado. A obra de Deus, o reino de Deus, ele é movimento. Deus quer despertar você, Deus quer avivar você que está acomodado com essa situação. Saia da preguiça hoje, em nome de Jesus, e seja edificado por esta palavra. Amém? Esse foi o primeiro estudo de hoje que nós estamos abordando aqui. Se você gostou e quer saber o que a Bíblia vai dizer dos outros 6 pecados capitais, acompanhe conosco esse estudo e entre no nosso canal do Facebook. É o mesmo do meu YouTube. Amém? Que você possa acompanhar esses estudos conosco. E acompanhe conosco o nosso canal no YouTube. O meu nome no YouTube é Lê Oliveira, é o mesmo do canal do Face, tá bom? Que você fique com essa palavra, que Deus te abençoe poderosamente nesse dia. E pelo amor de Deus, irmãos, chega de comodismo, chega de preguiça, bora trabalhar para a obra de Deus, porque a obra é grande, mas são poucos os trabalhadores. Então vem que Jesus está chamando você. Deus abençoe, a paz do Senhor.